Fala pessoal, tô aqui novamente comentar um pouquinho sobre Manchester City e Leicester. Não especificamente sobre o jogo, não é uma análise, mas é mais para falar um pouquinho sobre o Guardiola, né? E sobre como esse time do Manchester City vem jogando nas últimas rodadas, né? Tá sendo bem interessante ver, né, nesse período aí que o Manchester City vive um período de instabilidade. Eu vejo muita gente criticar o Manchester City, porque claro, a gente já viu, né, o time do Guardiola atingir um nível coletivo de intensidade, de volume de jogo, de repertório muito maior do que vem, assim, não necessariamente apresentando como um todo, porque o time em vários jogos faz isso, mas é uma questão de regularidade que a gente viu o time do Manchester City atingir nas últimas 2 temporadas. E nessa temporada vem sendo um pouco diferente, vem até sendo um time que vem sofrendo defensivamente em vários momentos. E nas últimas rodadas a gente vem vendo um time do Manchester City, no comportamento com bola principalmente, muito diferente. Se o time do Manchester City nas últimas 2 temporadas se consolidou num 4-3-3, com um volante, os 2 meio-campistas, né, Davi Silva e De Bruyne, né, na última temporada mais um Davi Silva e Bernardo Silva, com os 3 homens de frente, o Manchester City nos últimos jogos vem jogando num 4-2-3-1, né, e tendo muito pautado no De Bruyne, o jogador capaz de desequilibrar. No jogo de ontem foi isso, no jogo contra o Arsenal foi isso também, mas a gente já tinha visto esse comportamento também no jogo do meio de semana na Copa da Liga, né, até num jogo de nível de exigência diferente, o De Bruyne nem jogou. Até uma das diferenças, né, que eu até pensei em fazer o vídeo logo que começou, que eu comecei a ter uma ideia, que foi o Angelino jogando como um ponta, jogando bem aberto nesse 4-2-3-1 pelo lado esquerdo. Não chegou a ser grande destaque, então eu acabei nem fazendo o vídeo, apesar de ter dado uma assistência no gol do Sterling, né, no segundo gol do Manchester City, primeiro gol do Sterling. Mas enfim, tá sendo interessante ver nesses últimos jogos, né, aliás, não só nesses últimos jogos, já desde outubro, meados de outubro ali, final de outubro, o Guardiola sendo exigido e tendo que reagir para conseguir manter o nível do time, né? Começou ali contra o Liverpool, né? Continuou o jogo contra o Chelsea, um time que agora marcando no 4-4-2. Não era assim que o Manchester City fazia, tendo alguns períodos em que o time tem menos posse de bola, não necessariamente ataca a posse, como foi a marca do time nas últimas 2 temporadas, né? Mas eu quero destacar hoje principalmente, né, mais dando destaque ao jogo contra o Leicester, do momento com bola do time. Como eu falei, partindo num 4-2-3-1. E faz muito sentido se a gente for pensar num Manchester City que vem sendo muito frágil nos times que tem transição. E ontem eu até me decepcionei bastante com a atuação do Leicester, bastante mesmo. Eu esperava muito mais bola do time do Leicester. Foi praticamente improdutivo, vivendo de ligação direta pro Jamie Vardy. Por mais que no primeiro tempo tenha conseguido 3 boas oportunidades dessa forma, com o Jamie Vardy sendo lançado, eu achei que é muito pouco porque a gente já viu o Leicester jogar. Muito pouco mesmo. Fiquei bastante decepcionado, né, com o time do Brendan Rodgers ontem. Esperava muito mais, foi um time paupérrimo em chances, assim, até teve bastante troca de passe e posse de bola em momento, mas muito mais por um Manchester City que permitiu com que o Leicester tivesse a bola no sentido de administrar o resultado. Isso mais pro segundo tempo. Porque como um todo, a partida inteira no momento em que o Manchester City queria jogar, conseguiu jogar. Teve chances o tempo todo. Contra o Leicester que era defensivamente não necessariamente sólido, afinal de contas levou 3 gols e permitiu uma série de oportunidades para o time do Manchester City, né, com o Manchester City que conseguiu imprimir um volume de jogo muito interessante, né, tendo principalmente no De Bruyne e no Mahrez as peças que mais incomodavam, e conseguiam causar muito incômodo. Nesse 4-2-3-1, se a gente pensa num time, como eu falei, que só tinha problema com os times de transições rápidas, né? A gente viu isso contra o Wolverhampton, né? A gente viu isso até no momento com o Newcastle, né? Que vem mudando a forma de jogar. O próprio Liverpool, né? No jogo de 2 meses atrás. Você ter 2 homens mais fixos por dentro, hoje era Gundogan e Bernardo Silva, né? O Rodri no jogo como titular, até depois entrou, né, no segundo tempo. Mas enfim, você tem nesse 4-2-3-1, você passa a ter uma dupla de meio-campistas ou de volantes, né? Que o 4-2-3-1, na verdade, a nomenclatura é você ter o primeiro volante e o segundo volante. Não se dá esse nome de meio-campista. Mas você tendo esses 2 homens mais fixos jogando atrás de um trio de meias, você passa a ter mais ocupação naquela faixa de campo, que o Manchester City antes não necessariamente tinha. Você tinha só o Fernandinho ou o Rodri por ali, né? Você passa a ter mais números e também mais capacidade de intensidade mesmo. O Bernardo Silva é um jogador que, por mais que não seja fisicamente um jogador que se destaque, ele com a capacidade de intensidade, né, ele é um jogador bastante intenso, principalmente na temporada passada desenvolveu bastante isso. Você passa a ter mais um jogador para fazer frente ali por dentro. E qual é o ponto positivo e que, assim, se a gente vai falar no quesito ofensivo do Manchester City, e que, novamente, se destaca na partida de ontem
Contra o Arsenal, o posicionamento foi um pouco diferente, que é o De Bruyne. Num 4-2-3-1, você tem o De Bruyne livre para jogar como um meio atacante, como um meio armador mesmo. O De Bruyne se destacou no Manchester City, ele cresce no Manchester City como um jogador de alto nível, como um meio campista pela direita. Então um jogador que participa do momento sem bola, tem que recuperar, partindo de trás. No jogo de ontem não foi necessariamente isso. Esse 4-2-3-1 permite que o De Bruyne jogue à frente e tenha menos obrigações defensivas. Então acho que o Guardiola junta o útil ao agradável. Se era um time do Manchester City que nessa temporada vinha sendo frágil defensivamente, eu preencho aquela faixa de campo com mais homem para o combate. Ontem era o Bernardo Silva, pode ser Gundogan e Rodri e Bernardo Silva. E libero o meu homem de mais qualidade técnica, maior capacidade de desequilíbrio hoje no futebol mundial, para jogar mais à frente, recebendo essa bola mais próximo da área, mais próximo dos meias Mahrez e Sterling, que vão jogar centralizando. Né? Assim, a gente pensa em 17, 18, que na temporada passada ele jogou muito pouco, era Sané pelo lado esquerdo e Sterling pelo lado direito, então naturalmente as jogadas de lado iam ser jogadas de ponta, jogadas agudas, afinal de contas o Sterling com o pé direito buscando a linha de fundo e o Sané fazendo a mesma coisa. Talvez a aproximação desses jogadores fosse diferente. Era um De Bruyne mais próximo do Sterling, um Davi Silva mais próximo do Sané. Se hoje você tem o Sterling por um lado e o Mahrez por outro, com o De Bruyne mais à frente, sem essa obrigação de fazer essa bola chegar à frente, afinal de contas agora você tem dois jogadores atrás dele, você tem uma aproximação física mesmo de jogadores com mais qualidade. E ontem isso ficou muito evidente. Você tinha um De Bruyne próximo desses jogadores de criação, então as tabelas com os homens de lado eram mais recorrentes, a facilidade de acionar o Gabriel Jesus também era mais fácil esse movimento ser encontrado, né? Por mais que o Gabriel Jesus tenha feito o gol, não fez exatamente um grande destaque da partida. Novamente, um jogador que fez um gol, mas fez o gol para matar o jogo, digamos assim. Não foi exatamente o gol preciso. Ele teve algumas oportunidades no primeiro tempo, no momento em que o jogo estava 0-0 e no momento em que o jogo estava 1-0 pro Leicester. O gol de abertura do placar poderia ter sido dele. Novamente não aproveitou, mas enfim, o Gabriel Jesus no assunto para esse vídeo. Mas eu achei interessante nesse sentido. Como o Guardiola, agora falando do Guardiola especificamente, como o Guardiola vem sendo mais exigido na Premier League e nos últimos jogos conseguiu encontrar uma alternativa que, ao meu ver, vem sendo efetiva. Enfrentou um Arsenal completamente abatido, então talvez não seja um parâmetro para o momento. Enfrentou o Oxford United, que é um time da terceira divisão, que talvez não seja parâmetro para avaliação, mas enfrentou o Leicester, que é um dos times do momento da Premier League. E foi muito bem, sofreu nada, o Leicester não conseguiu atacar. Óbvio, achei o Leicester hoje um time, óbvio, né? O City fez uma partidaça em quesito de volume no primeiro tempo, quando precisava do resultado, depois acabou administrando o jogo até com o Leicester tendo mais a posse de bola. Mas como um todo, achei um jogo um pouco covarde do Leicester em alguns momentos, abdicando mesmo de tentar acelerar com seus meias, com James Maddison, com as bolas enfiadas em profundidade, né? Com o próprio Tielemans, com um passe diferenciado. Você não tinha hoje exatamente um velocista, então o VAR era o cara que dava amplitude, né? O cara que era para ser lançado, né? A amplitude é mais quando a gente quer falar pelos lados. A amplitude que eu quis dizer é uma jogada de velocidade, buscando de fato essa bola em profundidade. O time viveu basicamente disso. Então achei o Leicester muito pobre, mas também para o Manchester City, que ofereceu um desafio diferente do que a gente está acostumado a ver o Manchester City dessa temporada tão estável defensivamente. E nisso o Pep Guardiola foi muito bem, né? Como eu falei, unindo ao útil ao agradável, reforça uma faixa de campo que o Manchester City vem tendo dificuldade de ocupar no momento sem bola, sofrendo muito, né, nas bolas em profundidade, nos times de transições rápidas, e libera o meu jogador de mais qualidade, que é o De Bruyne, que ontem deitou e rolou para cima do Leicester, né? Capacidade física, a velocidade, a intensidade para carregar a bola no espaço, a capacidade do passe mesmo, capacidade técnica, né, do passe, dos passes para dentro da área, nas bolas alçadas para dentro, a inteligência de jogo, a facilidade com que você consegue acionar um jogador, tanto no momento de jogadas de contra-ataque em velocidade, como no momento para acelerar a posse de bola, quando já se tem a posse, né, um dos maiores desafios do futebol mundial. O De Bruyne faz isso com maestria, conseguir acelerar as jogadas com passe. E ontem foi novamente isso. Então, além, claro, foi um jogo do Manchester City muito interessante, para cima de um adversário muito complexo. O Manchester City foi uma partidaça ontem. Foi interessante ver que foi uma partida diferente, foi uma partida muito boa, mas de um Guardiola que mudou sua forma de jogar, mudou o seu esquema e foi muito feliz nesse sentido. Não só nos jogos anteriores, né? Até falando do De Bruyne no jogo contra o Arsenal, por exemplo, partia da meia pela direita,
né? Era o Pastinha de um meia aberto pela direita, ele já jogou nessa função, por exemplo, com o Manuel Pellegrini, já chegou a jogar de ponta, como ponta mesmo, recebendo bem aberto, mas isso tem muito tempo já, tem uns 4 anos, né? 2015, se eu não me engano. Mas enfim, achei bastante interessante, né? Como o Guardiola, identificando um problema que se acentuou nessa temporada, ficou muito evidente e chegou a ser preocupante, e nos últimos jogos, pelo menos, ele conseguiu resolver. Ameaçou uma capacidade de resolver essa questão e conseguiu ser competitivo, pelo menos nos últimos jogos. Isso foi bastante interessante de se ver. Do lado do Leicester, eu achei que, assim, foi muito pouco que o time apresentou ontem, muito pouco mesmo. Eu fiquei bastante decepcionado. Uma exibição bem ruim contra um time que foi muito bem. O Manchester City sobrou na partida, mas eu acho que faltou um pouco mais de coragem no Leicester em alguns momentos, né? Talvez fosse um jogo, se fosse apostar em transição rápida, poderia ter partido já com o Demarai Gray já no início. Não sei, talvez até iniciando com o Dennis Praet desde o início do jogo, um jogador com mais capacidade de recuperar a bola no meio campo do que o Tielemans, por exemplo. Enfim, não sei, essa é a minha opinião, né? Mas acho que talvez acima de tudo foi interessante ver a capacidade do Guardiola de se adaptar ao cenário que se mostrou tão adverso nos últimos jogos, né? Aliás, nos últimos jogos não, nessa temporada. Mudando o esquema, né? Preenchendo uma faixa de campo frágil e liberando o seu jogador de mais qualidade à frente para se entender melhor, né? Se aproximar mesmo dos homens de lado e da referência. Hoje o Gabriel Jesus, né? Mais pra frente leva, por exemplo, o seu Agüero, tá? Enfim, é isso. Espero que tenham gostado. Coloque aí sua opinião aí nos comentários, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado.